Olá! Sejam todos bem-vindos no canal Planeta Dog. Já peço que se inscrevam. Compartilhe, comentem e deixe seu like. E agora vamos para o vídeo. Origem milenar. O Pug nasceu na China Imperial. Quando olhamos para o simpático rostinho amassado de um Pug, dificilmente imaginamos que por trás daquela aparência engraçada existe uma história que remonta a milhares de anos. O Pug não é uma criação moderna, como muitos pensam, mas sim uma raça com raízes profundas na antiga China, surgida há mais de 2 milênios. Documentos históricos e artefatos arqueológicos apontam que esses pequenos cães eram altamente valorizados na sociedade chinesa, tratados quase como seres sagrados. Na época da dinastia Zhang e Tang, acredita-se que os Pugs, ou cães muito semelhantes a eles, eram criados dentro dos palácios imperiais, cercados de luxo e de rituais de adoração. Não eram apenas animais de estimação, eram símbolos de status, de poder e até de espiritualidade. Seu porte compacto, combinado com aquele focinho achatado e olhos expressivos, encantava os imperadores, que viam nesses cães um reflexo da harmonia e da beleza desejada. Os monges budistas também desempenharam um papel importante na preservação da raça, mantendo esses cães em templos como verdadeiros guardiões espirituais. Havia a crença de que o Pug trazia sorte, prosperidade e proteção contra más energias, sendo considerado um companheiro que unia não só a realeza, mas também a espiritualidade. Outro detalhe curioso é que, na China antiga, a posse de um Pug não era para qualquer pessoa. Eles eram presentes extremamente valiosos, muitas vezes dados como oferenda ou prova de aliança entre imperadores e nobres estrangeiros. Assim, o Pug já carregava, desde o início de sua história, uma aura de exclusividade e importância, muito além de ser apenas um animal de companhia. É incrível pensar que o cãozinho que hoje faz parte de milhões de lares em todo o mundo já foi tratado como um tesouro raro da China Imperial. Sua origem milenar mostra que o Pug sempre esteve envolto em simbolismo, prestígio e afeto, marcando presença desde os tempos mais antigos da civilização. Um cão da realeza, companheiro preferido de imperadores e nobres. Se na China o Pug já era tratado como uma joia rara, sua fama de cão da realeza se espalhou rapidamente pelo mundo. Durante séculos, esses pequenos cães foram presença constante nos palácios mais poderosos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. A ligação deles com imperadores, nobres e até rainhas fez com que a raça carregasse para sempre essa aura aristocrática. Na China Imperial, eles dormiam em almofadas de seda, recebiam cuidados especiais e até tinham servos dedicados somente a eles. Eram considerados guardiões da família real, não pela força física, mas pelo valor simbólico e pelo status que representavam. Relatos antigos descrevem como os Pugs acompanhavam seus donos em cerimônias oficiais, banquetes e até momentos de meditação, sempre tratados com o mesmo respeito que se dava a membros da corte. Com o tempo, o Pug cruzou fronteiras. A raça chegou ao Japão e à Coreia, sempre carregando sua ligação com famílias nobres. Mas foi na Europa que a sua fama de cão da realeza se consolidou de forma definitiva. No século XVI, comerciantes e diplomatas que viajavam para o Oriente começaram a levar exemplares de Pug para a Holanda e outros países europeus. Foi na corte holandesa que o Pug ganhou destaque especial. Conta-se que um Pug chamado Pompey salvou a vida do príncipe Guilherme, o Silencioso, ao alertá-lo de uma emboscada inimiga durante a noite. A partir desse episódio, a raça se tornou símbolo da Casa de Orange, um dos maiores núcleos de poder da Europa. Depois disso, o Pug passou a conquistar os palácios da França e da Inglaterra. Ele era o queridinho da rainha Maria Antonieta, da rainha Vitória e até de Catarina, a Grande, da Rússia. Pequeno, elegante e carismático, o Pug se tornou não apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro acessório de status entre reis e rainhas, acompanhando-os em retratos oficiais, tapeçarias e esculturas. Ou seja, o Pug foi moldado pela história como um cão que sempre esteve ao lado do poder. Onde havia luxo e influência, era muito provável encontrar o seu rostinho amassado. É por isso que até hoje ele carrega essa reputação de ser um cão da realeza, mesmo que agora também seja companheiro de milhões de famílias comuns ao redor do mundo, do Oriente para o Ocidente, como o Pug conquistou a Europa. A jornada do Pug até se tornar um dos cães mais amados da atualidade é digna de um verdadeiro épico histórico.
Tudo começou quando exploradores, comerciantes e diplomatas europeus começaram a ter contato com as culturas orientais, principalmente a chinesa, durante o século XVI. Entre as riquezas trazidas, como porcelanas, seda e especiarias, um pequeno tesouro vivo também começou a cruzar os mares, o pug. Chegando à Europa, ele rapidamente chamou a atenção da nobreza. Diferente dos cães de caça ou de trabalho, que eram comuns entre reis e senhores feudais, o pug tinha um charme especial. Era pequeno, adorava estar por perto das pessoas e tinha uma aparência distinta que despertava curiosidade. Seu focinho achatado, seus olhos grandes e expressivos e a cauda enroladinha fizeram dele um símbolo de originalidade em meio às raças conhecidas da época. A Holanda foi o primeiro país europeu a receber os pugs, e lá eles ganharam um espaço privilegiado. O caso de Pompey, o pug que salvou o príncipe Guilherme, consolidou a raça como símbolo da Casa de Orange, tornando-se quase um emblema nacional. Esse prestígio se espalhou, e logo os pugs começaram a ser exportados para outras cortes poderosas. Na França, tornaram-se inseparáveis da aristocracia. Maria Antonieta, por exemplo, era apaixonada pela raça e sempre tinha seus pugs ao seu lado. Os cães eram tratados como verdadeiros membros da família real, acompanhando suas donas em viagens, festas e até servindo como modelos em retratos luxuosos. Na Inglaterra, o pug também encontrou um lar de prestígio. Rainha Vitória foi uma das maiores admiradoras da raça, e graças ao seu amor por esses cães, a popularidade do pug se espalhou rapidamente entre a aristocracia e, com o tempo, entre a burguesia. Com essa trajetória, o pug se consolidou como um cão cosmopolita, capaz de atravessar fronteiras e conquistar corações de diferentes culturas. Mais do que um simples animal de estimação, ele se tornou um verdadeiro embaixador entre Oriente e Ocidente, trazendo consigo uma herança de realeza, charme e proximidade com o ser humano. O charme do rosto amassado. Por que ele é tão marcante? Uma das características mais inconfundíveis do pug é, sem dúvida, o seu rosto achatado e cheio de dobrinhas. Esse traço peculiar, que muitos descrevem como rosto amassado, não é apenas um detalhe estético. É parte essencial da identidade da raça e, em grande medida, o que a tornou tão adorada ao longo dos séculos. O formato do focinho do pug se deve a uma condição chamada braquicefalia, comum também em outras raças como o Bulldog e o Shih Tzu. Isso significa que o crânio do animal é mais curto e largo, dando origem àquela carinha achatada, com nariz pequeno e olhos grandes e expressivos. Essa aparência transmite uma sensação quase humana, reforçada pelo olhar intenso e pelas rugas que parecem formar diferentes expressões faciais. É justamente esse ar de emoção constante que tanto encanta as pessoas. Um pug pode parecer estar sorrindo, pensativo, curioso ou até pedindo carinho, tudo graças às suas dobrinhas e olhos brilhantes. Essa capacidade de transmitir sentimentos com o rosto é uma das razões pelas quais eles conquistam tantos admiradores em todo o mundo. No entanto, esse charme também traz alguns desafios. O focinho curto pode causar dificuldades respiratórias, especialmente em dias muito quentes ou durante atividades intensas. É por isso que os tutores de pugs precisam ter atenção redobrada com o bem-estar desses cães, evitando esforços exagerados e garantindo sempre ambientes frescos e confortáveis. Mesmo com esses cuidados extras, o rosto amassado do pug continua sendo seu cartão de visitas. Ele não apenas define sua aparência física, mas também molda a maneira como o enxergamos. Um cãozinho fofo, engraçado, cheio de personalidade e com uma expressão irresistível que parece falar com a gente sem precisar emitir um som. Em resumo, o charme do pug está justamente em sua singularidade. Seu rosto amassado, longe de ser uma imperfeição, é o que o torna tão especial, marcante e, acima de tudo, inesquecível para quem cruza seu caminho. Personalidade cativante, entre o preguiçoso e o brincalhão. O pug pode ser pequeno no tamanho, mas sua personalidade é gigante e cheia de nuances que o tornam um verdadeiro companheiro para todas as horas. Uma das coisas mais encantadoras sobre essa raça é o contraste entre sua natureza calma e seu espírito brincalhão. Por um lado, o pug é conhecido por adorar uma boa soneca. Eles podem passar horas enrolados no sofá ou na cama, ao lado de seus tutores, transmitindo aquela sensação de paz e tranquilidade. Essa característica os torna cães ideais para quem vive em apartamentos ou tem um estilo de vida mais tranquilo.
Eles não exigem atividades intensas e geralmente estão mais do que satisfeitos em passar tempo perto da família. Por outro lado, quando estão acordados e dispostos, os pugs sabem ser verdadeiros palhaços. São cheios de energia para brincar, correr atrás de brinquedos e até inventar truques engraçados para chamar a atenção. Seu jeitinho divertido e atrapalhado é motivo de muitas risadas e reforça sua fama de cães de companhia perfeitos, que sabem equilibrar calma e diversão na medida certa. Essa dualidade, entre a preguiça carinhosa e a disposição brincalhona, é um dos grandes charmes da raça. Eles conseguem se adaptar ao ritmo da família. Se o tutor está animado, o pug entra na onda. Se o tutor está cansado, ele deita junto e vira o melhor parceiro de descanso. Além disso, os pugs têm uma necessidade enorme de estar perto das pessoas. Eles não gostam de ficar sós por muito tempo e são extremamente apegados, quase como sombras que seguem seus donos por toda a casa. Essa lealdade, combinada com a personalidade equilibrada, faz deles cães que conquistam corações de diferentes tipos de famílias. No fim das contas, seja dormindo longas horas ou arrancando gargalhadas com suas travessuras, o pug tem uma capacidade única de tornar qualquer ambiente mais leve e mais feliz. Um cão feito para a família, companheiro de todas as idades. O pug é, sem dúvida, um dos cães mais adaptáveis quando o assunto é convivência familiar. Sua personalidade equilibrada, somada ao temperamento dócil, o torna um excelente companheiro tanto para crianças quanto para idosos. Essa característica é fruto de séculos de seleção como cão de companhia. Afinal, essa sempre foi a sua principal função. Com crianças, o pug é paciente e brincalhão. Ele adora participar das travessuras, correr atrás de brinquedos ou simplesmente ficar por perto, acompanhando a energia contagiante dos pequenos. Ao mesmo tempo, sua natureza gentil faz com que raramente se mostre agressivo ou intolerante. Isso, claro, não dispensa a supervisão e a educação tanto da criança quanto do cachorro, mas o instinto amigável da raça já ajuda bastante. Já com idosos, o pug mostra seu lado mais tranquilo. Ele não exige longas caminhadas nem atividades extenuantes, contentando-se com passeios curtos e bastante tempo de descanso. Além disso, sua necessidade de contato humano e afeto constante cria uma conexão emocional muito forte com pessoas que buscam companhia fiel e carinho diário. Outro ponto que reforça o pug como cão para a família é o fato de que ele se adapta a diferentes estilos de vida. Tanto em apartamentos quanto em casas maiores, ele encontra seu espaço. O que realmente importa para ele não é o tamanho do lar, mas sim a presença das pessoas que ama. Esse instinto de estar sempre junto faz com que muitos descrevam o pug como um verdadeiro cachorro-cola. Onde o tutor vai, ele vai atrás, sempre em busca de proximidade. Essa lealdade e esse amor incondicional fortalecem laços e tornam o pug um membro querido de qualquer família. No fim das contas, o pug é um verdadeiro especialista em transformar um lar em um espaço mais alegre, acolhedor e cheio de amor. Ele não é apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro companheiro de vida, feito para estar ao lado de todos. Problemas de saúde e cuidados especiais. Os desafios do focinho curto. Um dos traços mais marcantes do pug, seu rosto amassado e focinho extremamente curto, é também o responsável por muitos dos desafios de saúde da raça. Essa característica, chamada de braquicefalia, resulta de séculos de seleção genética voltada para manter o focinho achatado, que se tornou símbolo de charme e fofura. Mas, junto com a aparência única, vieram algumas complicações que exigem atenção e cuidados especiais por parte dos tutores. A principal delas é a síndrome braquicefálica, um conjunto de problemas respiratórios que afetam cães de focinho curto. O pug pode apresentar dificuldades para respirar, especialmente em dias quentes ou durante exercícios mais intensos. É comum ouvir seu ronco característico, que, em alguns casos, pode ser engraçadinho para o dono, mas na verdade revela um esforço extra na respiração. Além disso, os olhos grandes e saltados do pug, que encantam pela expressividade, também são mais frágeis e suscetíveis a lesões, ressecamento e até úlceras de córnea. Basta uma batida leve ou contato com poeira para gerar desconforto. Isso faz com que os donos precisem estar atentos a qualquer sinal de vermelhidão, secreção ou sensibilidade ocular. Outro ponto delicado é o sobrepeso. Por serem cães que adoram comer e têm metabolismo mais lento,
Os pugs facilmente acumulam alguns quilinhos extras. O problema é que o excesso de peso agrava as dificuldades respiratórias, sobrecarrega as articulações e aumenta o risco de doenças cardíacas. Por isso, uma alimentação equilibrada e passeios leves, mas regulares, são fundamentais para a qualidade de vida da raça. Apesar de todos esses desafios, a boa notícia é que, com os devidos cuidados, acompanhamento veterinário frequente e adaptações simples no dia a dia, como evitar esforço físico exagerado e ambientes muito quentes, o pug pode viver com bastante saúde e alegria. No fim, seu focinho amassado continua sendo seu charme maior, mas também um lembrete de que essa fofura vem acompanhada de responsabilidades extras para quem decide ter um pug como companheiro. O pug e sua fama em obras de arte e literatura. O pug não é apenas um cão popular nas ruas e lares modernos. Sua presença também marcou a história da arte e da literatura. Desde que chegou à Europa, no século XVI, esse pequeno cão de rosto amassado conquistou não só nobres e famílias reais, mas também pintores, escritores e artistas que eternizaram sua imagem em obras de destaque. Na pintura, o pug aparece em retratos de famílias aristocráticas, principalmente durante os séculos XVII e XVIII. Muitas vezes, ele é retratado sentado elegantemente ao lado de seus donos, como um símbolo de status, lealdade e sofisticação. Pintores famosos da época incluíam esses cãezinhos como parte da composição, mostrando que eles não eram apenas animais de estimação, mas verdadeiros membros da corte e da nobreza. Na literatura, sua presença também foi marcante. Escritores e poetas do período vitoriano, por exemplo, faziam referência ao pug em textos que exaltavam sua aparência peculiar e sua personalidade encantadora. Seu jeito cômico, ao mesmo tempo altivo e afetuoso, o transformava em um personagem perfeito para crônicas e descrições da vida cotidiana. Com o passar do tempo, o pug continuou sendo lembrado e representado na cultura popular. Até hoje, ele aparece em filmes, desenhos animados, histórias infantis e até mesmo em campanhas publicitárias, reforçando seu papel como um cão que atravessa gerações e permanece relevante. Esse destaque artístico e literário só reforça a ideia de que o pug não é apenas um cachorro comum. Ele é uma verdadeira figura cultural, carregada de simbolismo, charme e carisma. Sua imagem peculiar desperta inspiração e continua encantando tanto no papel quanto nas telas. Questões de saúde ligadas ao rosto amassado. O rosto amassado do pug, que é seu maior charme e motivo de adoração, também é o ponto de maior preocupação quando falamos em saúde. Essa característica não surgiu por acaso. Foi resultado de séculos de seleção genética para atender ao gosto estético de imperadores chineses e, mais tarde, de nobres europeus. No entanto, esse mesmo traço acabou trazendo limitações físicas que acompanham a raça até hoje. A condição conhecida como braquicefalia é a principal responsável por muitos dos problemas enfrentados pelos pugs. Por terem vias aéreas superiores encurtadas, eles podem apresentar dificuldades respiratórias desde filhotes. Isso faz com que tenham maior propensão a roncar alto, engasgar ou até desmaiar em situações de calor extremo ou esforço físico intenso. Outro reflexo do rosto achatado está nos olhos grandes e saltados. Apesar de lindos e expressivos, eles ficam mais expostos a poeira, ressecamento e até lesões. Pequenos acidentes, como uma batida em móveis baixos ou contato com plantas, podem causar irritações ou úlceras de córnea, exigindo cuidados redobrados. Além disso, o formato da cabeça e do maxilar pode causar problemas dentários, já que os dentes acabam ficando mais comprimidos dentro de um espaço reduzido. Isso aumenta o risco de acúmulo de tártaro e doenças na gengiva, tornando a higiene bucal ainda mais importante nessa raça. Esses fatores não significam que o pug não possa ter uma vida longa e saudável. Pelo contrário, com acompanhamento veterinário regular, atenção ao peso, controle da temperatura ambiente e cuidados específicos com os olhos e a boca, muitos desses problemas podem ser prevenidos ou tratados precocemente. Assim, enquanto o rosto amassado continua sendo um traço encantador, ele também nos lembra que o pug é um cão que exige responsabilidade. Adotar um pug significa não apenas se apaixonar pelo olhar expressivo e pela fofura inconfundível, mas também estar disposto a oferecer os cuidados necessários para que ele viva bem e feliz. Porque o pug é considerado um cão de companhia perfeito. O pug conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, e não é difícil entender o porquê.
Pequeno, dócil e extremamente apegado, ele se adapta a diferentes estilos de vida, tornando-se o companheiro ideal tanto para famílias com crianças quanto para pessoas que vivem sozinhas ou idosos que buscam companhia constante. Sua personalidade equilibrada é um dos maiores diferenciais. O Pug consegue ser brincalhão quando a situação pede, interagindo de maneira divertida e envolvente, mas também sabe ser calmo e tranquilo, acompanhando momentos de descanso e carinho ao lado de seus tutores. Essa flexibilidade faz com que ele se encaixe facilmente na rotina de qualquer lar. Outro ponto importante é a sua capacidade de criar laços afetivos profundos. O Pug não gosta de ficar sozinho por longos períodos. Ele prefere seguir o dono por toda a casa, deitar ao lado no sofá e participar de todas as atividades possíveis. Esse apego faz com que ele seja visto não apenas como um animal de estimação, mas como um verdadeiro membro da família. Além disso, sua inteligência e expressividade ajudam na comunicação com os tutores. Um simples olhar ou uma pequena ação já é suficiente para mostrar o que quer ou como está se sentindo. Isso fortalece o vínculo e torna o dia a dia mais agradável e cheio de momentos de diversão e cumplicidade. Por todas essas qualidades, o Pug se tornou sinônimo de cão de companhia perfeito. Fofo, carinhoso, divertido, fiel e sempre pronto para oferecer amor incondicional. Não é à toa que, mesmo com seus cuidados especiais, ele continua sendo uma das raças mais amadas em todo o mundo. O Pug na cultura pop, da realeza aos filmes e memes. O Pug não conquistou apenas os lares ao longo da história. Ele também se tornou uma estrela da cultura popular, atravessando gerações e mídias com seu charme irresistível. Desde os palácios europeus até os dias atuais, essa raça conseguiu manter sua relevância, seja nas telas de cinema, nas redes sociais ou em obras de arte. No passado, os Pugs eram frequentemente retratados em pinturas de famílias nobres e imperadores, reforçando sua imagem de cão da realeza. Com o tempo, eles migraram para o entretenimento moderno. Aparecem em filmes, séries e desenhos animados, muitas vezes como personagens cômicos ou adoráveis, aproveitando seu olhar expressivo e personalidade engraçada. Na era digital, o Pug ganhou um espaço ainda maior. Memes, vídeos virais e perfis dedicados exclusivamente à raça espalharam sua fama para milhões de pessoas. Quem nunca se encantou com um vídeo de um Pug dormindo de forma engraçada, fazendo caretas ou interagindo de maneira desajeitada com o mundo ao redor? Essa combinação de fofura e humor tornou o Pug um verdadeiro ícone da internet. Além disso, a raça também é destaque em publicidade e moda, sendo escolhida para campanhas que buscam transmitir alegria, simpatia e proximidade com o público. Sua presença é tão marcante que, em muitos lugares, o simples ato de ver um Pug desperta sorrisos e carinho imediato. Em resumo, o Pug transcende o papel de cão de estimação. Ele se tornou um símbolo cultural, capaz de conquistar corações não apenas pelas qualidades físicas e comportamentais, mas também pela forma como se integra a história, a arte e a cultura popular moderna. Conclusão: o Pug é muito mais que um rosto amassado. O Pug, com seu rosto amassado e olhar expressivo, é muito mais do que apenas um cão fofo de aparência peculiar. Por trás da carinha charmosa existe uma história milenar, marcada por realeza, prestígio, aventuras pelo Oriente e Europa, e um papel significativo na arte e na cultura pop. Cada detalhe da raça, desde suas rugas faciais até seu comportamento cativante, reflete séculos de convivência com o ser humano e de seleção cuidadosa por qualidades que vão além da estética. Mais do que a beleza física, o que torna o Pug especial é sua personalidade única, equilibrada entre o preguiçoso e o brincalhão, fiel e apegado, inteligente e expressivo. Ele é capaz de se adaptar a diferentes lares, idades e estilos de vida, sempre oferecendo amor incondicional e companhia constante. Seu charme não se limita à aparência, está presente em cada gesto, em cada olhar e em cada momento que passa ao lado de quem ama. Apesar dos cuidados especiais que exige devido a questões de saúde associadas ao focinho curto, o Pug continua a ser uma das raças mais adoradas no mundo, conquistando famílias, artistas, internautas e amantes de cães de todas as idades. Ele prova que tamanho não define grandeza. É pequeno fisicamente, mas gigante em carisma, história e capacidade de cativar corações. Em resumo, o Pug não é apenas um cão de rosto amassado, ele é um companheiro leal, uma figura histórica e cultural e um verdadeiro amigo para a vida inteira,
capaz de transformar qualquer lar com sua presença alegre, afetuosa e inesquecível. Gostou? Então se inscreva no canal, para mais vídeos como este. Até o próximo!